por que estar na EBD? E a gente que está sempre ligado ao que acontece lá fora, principalmente no mundo cristão, a gente vê muita coisa acontecendo, muitos conceitos sendo colocados em relação a alguns textos bíblicos, que sempre voltam para si, sempre para o homem. E cada vez mais o aprendizado ele tem voltado para o homem e ficado distante de Deus. E uma vez eu trabalhei lá no Maranhão, né, numa mineradora famosa, eu fiquei 5 meses lá. E lá tinha um motorista da van, e ele tinha se convertido há pouco tempo. E a igreja que ele estava não tinha escola bíblica dominical como nós temos aqui. Temos o privilégio de poder parar, abrir a Escritura e analisar. E ele aprendeu que se ele pecasse, se o olho dele fizesse ele pecar, ele tinha que se repreender naquele momento. Então tinha dia que ele começava a dirigir e ele olhava para alguma mulher bonita na rua, ele batia no rosto, ele batia forte no rosto. E aí o pessoal da van olhava, ouvia o barulho, já sabia o que era. Então quando ele batia no rosto forte, ele batia forte. E aí o pessoal começava a procurar. Ficava procurando, né? Aí achei estranho, né? Eu vi o cara batendo no rosto e o pessoal procurando, né? Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, não, é sempre que ele bate no rosto é que está passando alguma mulher bonita, a gente quer saber onde que ela está. Então você vê a falta de conhecimento, né? Claro, uma motivação bem interessante do rapaz. Não, eu pequei, eu não posso, né? Mas era sempre ele fazia isso, ele batia no próprio rosto quando ele olhava de uma forma indiferente para uma mulher, de uma forma que ele não poderia olhar. Só que ele estava fazendo outras pessoas pecarem, porque as pessoas passavam a procurar, cadê? Onde que está? Né? Então você vê o quanto o conhecimento bíblico e a verdade bíblica que você pode carregar, ela faz a diferença na vida de alguém. Certa vez um pregador, ele estava lá, né, pregando, e aí ele fala assim, pois é, irmãos, e estava Jesus passando e olhou para cima de uma árvore, e estava Davi. E aí alguém falou assim, então, não é Davi, é Zaqueu. Só que ele não queria admitir que ele tinha errado. Ele falou assim, pois é, irmãos. E Jesus olhou para aquela árvore e falou, Davi, desce daí, essa árvore é de Zaqueu. Entende? Então, assim, você vê como é importante você ter o conhecimento bíblico, você ter esse tempo precioso que nós temos aqui de poder abrir a Bíblia e analisar o que realmente ela está dizendo. É claro que eu sempre aprendi com outro pastor que a Bíblia ela é tridimensional, é claro. Você pode olhar para um contexto e você pode ter o aprendizado de várias formas. A gente vai ver que alguns textos aqui vão até te dar um entendimento correto, mas não é o que o texto está falando ali. Então eu estou chamando essa aula de Revendo seus conceitos. Vamos pegar aqui alguns versículos bem conhecidos, nós usamos bastante em canções, você talvez já tenha ido no congresso, e você já ouviu alguma meditação e algum entendimento sobre alguns versículos, e a ideia hoje é a gente colocar no seu devido lugar, para aquilo que a palavra realmente está dizendo. Vamos para o primeiro versículo? Primeiro versículo. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Talvez a sua versão possa dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, ali ficou embaçado, né? Filipenses 4,13. Eu peço que conforme a gente for falando o versículo, você vá abrindo a sua Bíblia, porque talvez a sua versão ela traga um pouco diferente do que nós estamos falando aqui. Então nós vamos trabalhar bastante os textos hoje, tá? Então, surgiu o versículo, abra a sua Bíblia e vamos acompanhando. E aí você vai compartilhando se a sua versão está um pouco diferente do que nós estamos colocando aqui. Ok. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez a sua versão esteja assim, é isso? Alguém tem alguma versão diferente? Tudo posso naquele que me fortalece. Ok. Vamos lá. Esse versículo, ele é utilizado de uma forma equivocada, porque a ideia de muitas igrejas que não param para analisar realmente o que a Escritura diz, coloca esse versículo como um triunfo. E querem dizer o seguinte, que você pode conseguir tudo o que você quer, porque Deus te fortalece. Porque Ele é o seu Deus. Então tudo que você quer, você pode. Você pode qualquer coisa. Tudo você pode, porque você é fortalecido por Deus. Verdade ou mentira? Vocês estão quietos, hein? Mentira. A questão é, você pode conseguir uma Ferrari? Pode, mas isso não te garante que você vai ter pelo simples fato de você ser um cristão, você ser um filho de Deus. Ah, um bom carro, você pode ter? Claro. Você pode ter uma boa casa, um bom emprego,
Você pode ser um empresário, né? Você vê muitas correntes nesse sentido, né? Você pode, mas o fato de você ser um filho de Deus não vai determinar que tudo que você quer, você pode, porque você está diante de um Deus que te fortalece. Ou seja, nem tudo aquilo que o seu coração deseja, você vai conseguir pelo simples fato de você ser um cristão. Você vai ver muito isso aqui. E o grande perigo é, muitas canções, às vezes que de forma até discreta, elas começam a colocar de forma um pouco até bem discreta, mas trazendo para o homem algo que é de Deus, né? Então eu posso todas as coisas, tudo eu posso, eu sou capaz de conseguir qualquer coisa, porque Deus é comigo, Deus está comigo. E aí agora nós vamos para o texto bíblico e vamos entender o que está sendo colocado aqui sobre esse entendimento. Pega o versículo 12 e o 14. Vamos pegar um versículo antes, do Filipenses 4:13, e vamos pegar um depois. Alguém pode ler para mim? Todos acompanharam? 12 e o 14, 13 e 14? Qual que é a ideia aqui? Você pode qualquer coisa naquele que te fortalece? Você pode tudo? Porque Deus te fortalece? A ideia aqui é o seguinte, ó, você percebe que o texto fala, a versão, no caso aqui é a Almeida corrigida, né? Ela coloca assim, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O texto não fala que você pode tudo. O texto não fala que o seu desejo do seu coração vai acontecer pelo simples fato de você ser um cristão ou estar diante de um Deus que te fortalece. Mas Deus está dizendo o seguinte, você pode passar por fartura, por necessidade, você pode passar por momentos difíceis, você pode ter grandes perdas, mas você pode tudo isso, porque é Deus que te fortalece. Percebe a diferença? É diferente, não? É bem diferente? Fala lá, irmãos. Ninguém fala o 11 e o 14, todo mundo foca só no 13. Né? Ninguém fala que você pode passar dificuldade, tribulação. É isso que ele quer falar, que você pode passar tribulação, pode estar na fartura, ou pode estar na dificuldade, e Deus vai te ajudar. Tá? É como eu sempre dou exemplo do vestibular. O vestibular ou um concurso. Se você for fiel a Deus, não estudou, você vai passar? Você não vai passar. Agora, se você estudou e você é fiel a Deus, Deus vai dar tranquilidade para você, você vai ter muito mais chance de passar. Agora, o ímpio que não estudou, que estudou e você não estudou, quem vai estudar, quem vai passar é o ímpio mesmo. Entendeu? Exatamente isso. Fala lá, Adilson. É. Exatamente. Exatamente. Você percebe o perigo? E vou te falar, muita gente vai nessa onda de tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas, uma ideia de triunfo. Você tem esse triunfo de conseguir tudo, porque você pega um versículo isolado da Bíblia e faz um entendimento em cima dele. Você tem alguém melhor do que falar isso do que o próprio Paulo? Você conhece alguém que sofreu mais do que Paulo? Você vai dizer para ele que ele não vai ter sofrimento, que ele não vai ter dificuldade, que tudo vai dar bem, que tudo que ele quer vai acontecer porque ele está diante de um Deus que o fortalece? Amém? Então nós temos que combater essas coisas. Eu acho que a escola dominical ela é exatamente para isso. A escola dominical ela é maravilhosa. Fala, tem mais um para a gente poder ir passando? Eu acho que o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele não se maravilha com as coisas maravilhosas que ele pode passar, né? Ele diz aqui que ele pode ser honrado, ele pode ter fartura, pode ter uma série de coisas maravilhosas que Deus pode dar para ele, mas ele não se deslumbra com isso, né? Assim como ele também não se desespera quando ele está em sofrimento, né?
Ou seja, ele se mantém retilíneo porque ele sabe que essas coisas são passageiras. Porque Deus está com ele e Deus faz com que ele não fique acompanhando as circunstâncias, mas se mantendo retilíneo enquanto as circunstâncias sobem e descem. Vamos chegar lá. Exatamente isso. E até hoje isso acontece. Não pode ter doença, não pode ter dificuldade, né? Então a leitura que o Mus fez, ela é perfeita, porque Paulo está falando exatamente isso, né? Nós vamos chegar lá, vai ter um versículo-chave que as nossas crianças falam, né? E talvez seja um desafio para nós, de uma forma bem diferente, tentar colocar na cabecinha deles, que é o Salmo 23, vamos chegar lá no final, que traz mais ou menos o que o Mus está falando. E começar a colocar na cabecinha das crianças exatamente o que realmente o texto está dizendo, né? Mas é exatamente isso. É muito perigoso isso, né? A gente faz capelania hospitalar e sabe o que a gente mais sofre no hospital? As pessoas que prometem para os doentes aquilo que Deus não promete. Prometem cura, que a pessoa vai se levantar, e começam a prometer coisas, e aí gera uma expectativa imensa nas pessoas, e não acontece, e as pessoas ficam revoltadas contra Deus. E aí você tem que chegar numa situação, às vezes, a pessoa já não tem mais o que fazer, e falar de um Deus que ama com alguém que se decepcionou, por que ele prometeu isso e não fez para mim? Mas quem falou que ele te prometeu isso? Não, veio um irmãozinho aqui e falou que hoje eu ia levantar daqui e ia ser curado. Que eu ia me levantar aqui, ia sair andando e ia ter alta amanhã. E aí? O que você faz com isso? Nós temos que ter a maturidade de poder olhar para as Escrituras e poder examinar e saber o que exatamente Deus está falando. Deus ele pode falar no nosso coração com o mesmo texto de formas diferentes, mas temos que entender a essência do texto em relação ao que está sendo dito. Deus não prometeu para nós que a gente não vai ter dificuldade, não é? E que eu posso todas as coisas, mas sim, Ele é suficiente para nós em toda e qualquer situação. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa em relação a esse versículo? Não concordo com nada disso, John. Quero colocar um outro ponto de vista aqui. Por favor, fique à vontade. Alguém? Comentar? Não? Vamos para o segundo versículo, então? Vai lá. Então, posso todas as coisas, né, em Cristo que me fortalece. Por exemplo, assim, ele diz na abundância como na dificuldade, a gente pode passar pelas dificuldades de acordo com o fortalecimento de Cristo na nossa vida. Amém. Certo? Certo, perfeito. Por você estar fortalecido, e você estar nesse Deus, você é capaz de passar por todas as coisas, porque Ele te dá força. Antes de começar a escola dominical, a gente estava com a equipe de louvor aqui, né, na nossa reunião, oramos juntos aqui, e a palavra era exatamente essa, permanecer. Lá em João 15, né, aquele que permanece, né, é capaz de dar fruto, né, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós permanecemos na árvore, que é Jesus Cristo, nós podemos realmente passar por essas coisas, né? E porque sem Ele nada nós podemos fazer. Certamente sem Deus você não será capaz de passar por essas coisas. Certamente o mundo, numa circunstância de doença ou de qualquer outra necessidade, vai se desesperar. E nós vamos nos agarrar a Cristo. Exatamente. Porque é Ele a nossa força, não a nós. Não somos nós que somos fortes, mas é Ele que nos fortalece. Amém. Né? Glória a Deus. Assim como o contrário também. O mundo também vai se deslumbrar com as coisas que acontecem, as felicidades que nos acontecem. Né? Mas Deus vai refrear não vai deixar que a gente entenda que isso foi o fruto do nosso trabalho, ou o fruto do nosso esforço, ou a nossa sorte, ou qualquer coisa parecida, né? Mas sim por causa dele. Ele nos trouxe as duas coisas e a gente tem que saber como lidar com elas. Amém. Eu compartilhei no grupo de oração uma experiência que eu tive na domingo passado de um rapaz chamado Evandro. Ele reconheceu o pecado dele lá no hospital e ele se rendeu a Jesus Cristo. Eu falei para ele, se você acha que tudo que você tem está aqui nesse mundo, eu no seu lugar estaria desesperado, falei para ele. Você tem um grande motivo para estar desesperado, se você acha que tudo que você tem está aqui. Agora, vou te apresentar um Jesus Cristo que vai te levar além desse mundo. E falando de salvação, ele se converteu.
E ele se rendeu a Jesus Cristo ali. Porque realmente é o que você falou, se você acha que tudo que você tem está aqui, você realmente tem um motivo grande para se frustrar, porque quando você morrer, você está perdido. Tinha falado para mim, né? E aí eu falava para ele assim, eu falava, meu irmão, peça para Deus a sua saúde, porque Deus quer que você peça a Ele. Ele sabe que você está precisando, mas Ele quer que você peça. Faça uma oração. Se você não sabe pedir, reze o Pai, ore o Pai Nosso. Falava para ele, porque ele é católico, né? Aí ele balançava a cabeça, falando que sim. Só que ele não tocava no nome de Deus em nenhum momento da vida, do tempo que ele passou doente, ele nunca falou no nome de Deus. Eu falava, por que você não fala no nome de Deus? Fala no nome de Deus. Peça para Deus a sua saúde, que Ele vai fazer um milagre em você. Mas ele nunca pediu, nem no leito de morte dele, nem na hora que ele estava morrendo. Existem momentos que eu creio que Deus ele tem. Ainda falava assim para ele, assim, olha, Deus sempre fala, faça por ti que eu te ajudarei. Então Deus quer que você faça a sua parte. Você está passando por isso porque Deus quer lhe ensinar alguma coisa. E você não está entendendo. E ele só balançava a cabeça. Deus fala no secreto. Ele fala no secreto. No coma, ele fala no coma. Então, assim, são experiências maravilhosas que existem no hospital que a gente não pensa. Deus tem propósitos. Ok. Próximo texto. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Como é que diz a sua versão, como é que ela fala aí? Alguém pode compartilhar? Ok. O que a gente escuta muito por aí sobre esse texto é uma verdade, ok? O que nós vamos falar aqui, ela é uma verdade, o que nós ouvimos. Mas não é o que o texto diz, ok? Qual que é a verdade que existe, que é usada nesse texto, mas não é o que o texto diz? O diabo, realmente, ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele vem para que nós tenhamos vida e em abundância. Vamos lá, então. Abre aí a sua Bíblia, do versículo 8, que é um pouquinho antes, né, e o 12. Estamos falando aqui de João 10, então seria João 10:8. Aí vamos pegar até o 12. Alguém pode ler para mim no microfone? João 10:8 a 12. Um pouco antes, um pouco depois, vamos aí entender o que o texto quer dizer em relação a esse versículo específico. Ok. Ficou claro? Você percebe que é o seguinte, é verdade, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, ok? Mas o texto não está falando do diabo. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão vem, senão, a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O texto fala aqui sobre falsos mestres. Falsos mestres. Falsos profetas. Pessoas que entram no nosso meio. Aqui fala do mercenário, né? Nos nossos dias atuais aí, né? Você vê com muita clareza quem são os mercenários. Aqueles que chegam e tentam usar das ovelhas, né? Tirar das ovelhas. Então, o texto aqui ele não está falando do diabo, embora seja uma grande verdade, você possa, sim, ter esse entendimento, que é uma verdade,
do inimigo, que é o inimigo das nossas almas, que rouba, mata e destrói. Mas o texto fala aqui, ó, sobre os falsos mestres. Mas o mercenário, que não é pastor, de que não são as ovelhas, deixa as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Falsos mestres, mercenários, falsos profetas. Ok? Você sabia disso? Você concorda com isso? Exatamente isso. É uma verdade, mas o texto está falando exatamente dos nossos dias aqui, quando pessoas que vieram antes de Jesus, pessoas que estão aqui até que ele volte, que são mercenários, que tentam sugar das ovelhas. É como você chega num rebanho apenas para tirar a lã das ovelhas. Tem aquele, eu ouvi muito, né, que a ovelha ela tem que dar a sua lã aonde ela se alimenta. E às vezes chega um mercenário numa igreja e tenta tirar a lã da igreja. É real isso nos nossos dias? A gente consegue ver pessoas ou falsos mestres que entram no meio do povo de Deus para tentar tirar e sugar e roubar o rebanho? É o que o texto diz. É o que o texto diz. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Me faz lembrar aqui, quando você pega lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, quando Jesus ele fala para a igreja, ele reconhece que aquela igreja ela tinha a capacidade de reconhecer os falsos profetas. Embora no final do texto, né, Apocalipse 2, vai dizer que aquela igreja abandonou o primeiro amor. Mas Jesus reconhece que aquela igreja ela tinha a capacidade de reconhecer quem eram os falsos profetas. Tem uma ligação com esse texto, porque vieram antes de mim os salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas tiveram a capacidade de reconhecer que aquele era um falso mestre. Amém? Existe muito essa ideia das igrejas hoje de tudo é o diabo, né? Tudo é o diabo, tudo é o inimigo, né? E as pessoas tiram a culpa de si, não, tudo é o inimigo, né? E as pessoas não entendem que elas são falhas, elas precisam se arrepender, mas tudo é o inimigo, tudo é o inimigo. Ok? Algum comentário, irmão? Vai lá, Déia. Pode. Sim, porque é uma verdade, né? Ele casa muito bem, né? O perfil ele casa perfeitamente, né? Ele casa perfeitamente. Isso. Mercenários. Sim. Por que as pessoas falam assim? Porque casa perfeitamente, né? É uma roupa que casa perfeitamente em cima do inimigo. E é uma verdade, eu posso falar que... Perfeita. Sim. Claro. Sim. Roubar, destruir. Destruir. Cai. Não. É o que a gente falou. O texto ele dá esse entendimento e cai perfeitamente, né? Mas o contexto aqui, ele é um contexto voltado para falsos mestres e mercenários. Okay? É uma verdade absoluta e cai perfeitamente. Perfeitamente. Você pode fazer uma associação desse texto exatamente para o inimigo, mas entendendo biblicamente, que é o que nós fazemos na escola dominical, conhecer o contexto aqui, olhar para o texto daquilo que ele diz, você percebe que aqui é um contexto de falsos mestres e profetas e mercenários que usavam e exploravam as ovelhas. Ok? Vou parar de falar que o inimigo... Não, associe. Mas quando alguém te perguntar, você vê que esse texto ele tem um contexto diferente. Embora perfeitamente ele caia em cima desse entendimento do inimigo. Ok? Alguém discorda disso? Fique à vontade. Amém? A ideia é essa mesmo, é rever conceitos, tá? Porque às vezes a gente não para analisar as escrituras e a gente acaba sendo levado pelas ideias que a gente ouve aí fora, né? E cada vez está mais forte isso, né? As pessoas tiram o direcionamento de Deus e trazem sempre para o eu, né? Sempre para as pessoas. E a gente precisa combater isso e ter muito cuidado com isso. Porque eu acho que a gente, quando você peca, você tem a capacidade em Deus de não pecar. O que eles
focam muito é que o demônio que está... Mas quem errou é você. Se você quiser não errar, Deus dá suporte para você não errar. Agora, eles jogam na culpa nas costas do diabo, que não é. Ele, claro, se você tem uma fraqueza com mulher, ele vai pôr uma mulher bonita. Se você tem uma fraqueza com jogos, ele vai pôr o jogo na sua frente. Mas quem vai no jogo é você. Você vai decidir se você vai jogar, se você vai olhar para a mulher. Então, a decisão é sua. E se você estiver com Deus... Exatamente. E quando a gente é tentado, a Bíblia nos diz que a gente sempre terá um escape. Deus sempre vai dar um escape. Né? Às vezes você está pecando e você vê aquela luzinha acendendo lá. Isso aconteceu uma vez numa obra que eu estou fazendo uma obra nova e teve um histórico negativo, que pegou fogo lá e tal. E aí a gente trabalha com automação, a gente gera os alarmes para o operador poder entender lá o que está acontecendo. E estava lá piscando na tela dele lá, ó, piscando, piscando, piscando e nada. Nada. E pegou fogo em tudo. E hoje, não, vamos, o que a gente pode fazer para evitar isso? Não, pode fazer muitas coisas, mas tem que ter alguém que possa estar atento ao alarme, ao sinal. Né? Você está lá piscando, lá, o negócio está piscando, ó, olha lá. Ó. E aí não foi possível desligar nada depois que a coisa tomou proporções maiores. E aí qual foi o problema? O problema é que não tinha ninguém atento ao alarme ali. Né? Exatamente o que o Emerson falou. Pastor, né, do mercenário. Qual que é a diferença que o texto nos apresenta aqui, né? Aqui diz que ele dá a vida, né? Exatamente, é porque o bom pastor, a gente distingue uma coisa da outra pela forma como ele se comporta. Né? Porque o mercenário, na hora do vamos ver, mesmo na hora da necessidade, ele vai fugir, está aqui, ele foge, ele deixa que o lobo se apresente e que disperse, etc. Enquanto que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Né? Então, eu acho que a grande diferença é exatamente isso. Não é o que ele fala, comportamento, né? Mas o que ele faz. A atitude, né, desse bom pastor é que difere do mercenário. Amém. Exatamente. A aula está muito boa, hein? Todo mundo participando, entendendo. Se é para discordar, discorda, hein? Levanta a mão, acho que não é nada disso, hein? A gente vai para a Bíblia. A Bíblia, ela responde tudo, irmãos. Eu falei para vocês uma vez que quando eu me converti, eu tive uma mulher muito sábia, a Dona Eunice. O Emerson conhece, a Luísa conhece, acho que a boa parte conhece ela. E eu cheguei com uma lista para ela de mais ou menos umas 150 questões assim, ó. Abri o pergaminho assim, ó. Ó, o meu problema com a Bíblia é isso aqui, ó. Eu não entendo nada disso aqui, ó. E ela poderia responder para mim as perguntas, né? Ela falava assim, ó, para essa questão aqui você olha tal versículo. Se tiver dúvida, você volta aqui. Para essa questão aqui, você olha para tal versículo. Se você tiver alguma dúvida, você volta aqui. E você começa a ler a Bíblia para aquela questão, e a Bíblia vai te esclarecendo. E eu não voltava para poder fazer pergunta para ela, porque a Bíblia falava exatamente o que eu precisava. Então, quando você pega um texto isolado, a simples preocupação de olhar um versículo antes, olhar um versículo depois, ou olhar um pouco mais antes e depois, você vai entender o que o texto está querendo falar. Né? Esse do ladrão, matar, roubar e destruir, ele cai perfeitamente, né? E pode ser usado sim, para associar o ladrão, mas em relação ao contexto do que está sendo colocado, você vê que é diferente. Então temos que ter essa preocupação. A Bíblia ela é suficiente. E se qualquer coisa surgir de dúvida, nós vamos para ela, e ela vai responder para nós. Amém? Próximo texto. É o terceiro, né? Isso aí. E sabemos que todas as coisas... Romanos 8, 28. Você pode abrir e verifique aí como é que a sua versão ela fala desse texto. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A versão que eu estou usando aqui sempre é a Almeida Corrida Fiel, embora eu goste muito da NVI, não nesse texto, mas como em outros também. Mas aqui nós estamos na Almeida Corrida Fiel. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28.
O que se ouve muito por aí em relação a esse texto? É que crente não pode sofrer. Que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque você ama a Deus. E sofrimento não é de Deus. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém falar isso? Em cima de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, alguém trazer um entendimento de que, não, se a pessoa sofre, se a pessoa está passando por uma aflição, ela tem algum problema. Né? E engraçado é que a gente viu o Jó passar exatamente por isso. Jó estava tendo testado a sua fidelidade ali, e aí chegam ali os amigos de Jó, né? E falam, alguma coisa você fez de errado, cara. Você passar por esse negócio aí, não é possível, cara. O que você fez, cara? Né? O que você aprontou? Qual que é o seu pecado? Então as pessoas pensam, né? Crente não pode sofrer. Tudo vai dar certo, porque você ama a Deus. Eu determino, eu repreendo todo e qualquer sofrimento, porque eu amo a Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Isso é uma grande mentira. A Bíblia nos mostra que isso é uma grande mentira. Tudo que eu quero vai dar certo de alguma forma. Interessante é que quem está falando desse texto aqui é Paulo, né, na carta de Romanos. E Paulo sofreu muito. As coisas não deram certo do ponto de vista... muitas coisas não deram certo do ponto de vista da terra, né, na vida de Paulo. Muita coisa deu errada. Né? E após todo o sofrimento, você vê que ele escreve isso. Então, qual que é o entendimento correto desse texto? Quem pode me ajudar aí? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você acha? Tudo coopera. Exatamente. Quando, infelizmente, num velório, né? Aí você vê quando a pessoa não crê em Deus, acabou aquele ente querido que ele perdeu ali, parece que acaba o chão da pessoa. Aí você olha, quando um cristão perde um ente querido, ele vai sofrer do mesmo jeito, mas você olha para o rosto dele, a serenidade que Deus dá, a tranquilidade, ele está sofrendo por dentro, mas Deus conforta. No momento de dor, Deus está ali todo momento. E a gente costuma também errar muito que a época mais difícil da gente é quando a gente está passando por aflições. E as maiores derrotas é quando você está lá em cima. Então, o que o Múcio falou é verdade. Quando você está lá em cima, você está com Deus, porque quando você está lá em cima, é o momento mais fácil para você se desviar de Deus. É isso. E Jesus falou para a gente, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ô John, o pastor mesmo deu uma palavra esses dias sobre ansiedade e depressão, né? Porque se ouve muito crente falando, não, crente não pode ter depressão, crente não pode ser ansioso. Elias, né? Crente não pode isso, não pode aquilo. E não é, o pastor deu uma palavra maravilhosa falando sobre isso, sobre a depressão, sobre a ansiedade, e o crente passa por isso. Passa. É mais ou menos exatamente o que o Denis falou ali, ó. Quando a gente fala aqui, a gente faz a leitura do texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a sua dificuldade, o seu sofrimento também irá cooperar porque você ama a Deus. Então são todas as coisas. Tanto aquilo que você tem na sua abundância, que também você pode também ser abundante mesmo no meio da escassez, mas tudo coopera. Quando você pega José do Egito, né? Interessante ali, você vê os irmãos, vendido como escravo, vai lá para o Egito, tal, e tudo acontece. Então, todas as coisas cooperam. Tudo cooperou porque aquele homem amava a Deus. No final, você viu onde Deus o colocou, mas talvez você não vire um José do Egito. Ninguém vai garantir assim, não, ok, então quer dizer então que eu estou passando por esse sofrimento, por essa dificuldade, então no final a minha vida vai ser exatamente igual a de José. Eu vou ser um governador? Não, isso não quer dizer. Mas uma coisa eu garanto para você, todas as coisas vão cooperar porque você ama a Deus. Isso é uma grande verdade. Então, você acabou de falar sobre José, e é bem o final do versículo em relação ao propósito. Sim. Então, está cooperando com a vontade de Deus para aquela pessoa, para o propósito de Deus, que no caso de José foi alimentar, né, a nação. Exatamente. Em tudo tem propósito, né? A gente pode aprender, a gente falou um pouco sobre isso, aprender em toda e qualquer situação. Eu acho que em tudo nós podemos aprender algo, tudo.
Você pode aprender no luto, você pode aprender numa perda, você pode aprender na escassez, porque todas as coisas vão cooperar para você, porque Deus ele te ama e você o ama. Amém? Mais alguém quer? Mais alguém quer? Eu discordo, John. Acho que não é nada disso. Você levanta, abre o texto bíblico e vamos ver. Amém? Alguém tem alguma coisa para colocar? Billy Graham, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, eu abri a Bíblia na última página e tudo vai dar certo. Interessante, né? Você vai lá no final da Bíblia, Billy Graham falou isso. Eu olhei lá, a última página da Bíblia, e eu entendi que tudo vai dar certo. O que é esse tudo vai dar certo aqui, na visão do Billy Graham e na visão dos crentes? Aquilo que é nosso, aquilo que é maravilhoso, que nos aguarda, não está aqui. Está no céu. Amém? E se você acha que o que você tem está aqui, você tem um grande motivo para estar desesperado. Você pode estar desesperado. Aqui no mundo a gente fala, senta e chora. Senta e chora. Se você acha que o que você tem está aqui, chora. Senta e chora. Porque aquilo que é maravilhoso, que Deus separou para nós, está nos céus. E está te esperando lá. Então, quando o Billy Graham olha a Bíblia e fala o seguinte, ó, eu li a última página da Bíblia e eu entendi que tudo vai dar certo, é porque Deus ele separou coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Né? Ele separou isso para aqueles que o amam. E para aqueles que permanecem nele. Você vai ver nas cartas de Apocalipse sempre permanecer. Mas aqueles que permanecerem, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que permanecerem, sempre assim, aqueles que perseverarem. É o que a Bíblia nos fala sobre o remanescente fiel. Aquelas luzinhas que não se apagaram. Talvez você vai ver lá no começo, a igreja sendo criada, aquela imensidão de luzes. E no final, antes de Jesus voltar, elas vão se apagando. Mas sempre vai ficar aquele remanescente fiel, aquelas luzinhas fraquinhas, mas que não se apagaram. Até o final, elas estão acesas ali. Ó. E eu quero dizer para você nessa manhã que você é esse remanescente fiel. Você é aquela luzinha lá isolada, pequena, mas que vai ficar acesa até o dia que Jesus voltar. E você vai permanecer nele, aí você vai entender que tudo coopera porque você ama Ele, porque o que Deus separou para você está nos céus. Amém? E o seu sofrimento, a sua angústia, a sua necessidade, ela também vai cooperar para um propósito de Deus. Amém? Você falou assim falando assim da Sulamita, ela cria, né? Então o filho estava morto, mas ela foi procurar o profeta e no caminho acharam outras pessoas. Vai tudo bem? Ela, vai tudo bem. A gente fala muito isso, né? Oi? A gente fala muito isso, tá tudo bem, né? Vai tudo bem. Por quê? Porque Deus está no controle das coisas, tanto para a tristeza dela, quanto para a alegria. Então, ela cria que Deus né, ia solucionar o problema dela. Né? Então, vai tudo bem. E tem o contrário também. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Você vai falar para o irmão assim, tudo bem, irmão? Ele fala assim, não está aqui igual você, mas está tudo bem. Né? Alguém já ouviu isso? Minha vida não está igual a sua, né? Não estou igual a você, mas estou levando. Né? Sempre tem aqueles pessimistas, né? Não tem o tudo bem. A pessoa não consegue entender que está bem. Claro que está bem. Você está diante de um Deus vivo, um Deus que salva, que ressuscitou nos mortos para te salvar e que vai voltar para nos buscar. Como é que você vai dizer que não está tudo bem? É claro que, se você está pensando nessa terra e que acha que tudo que é seu está aqui, realmente não vai estar nada bem. Bem, claro. Eu posso ter um conceito de bem, mas Deus tem, certamente, no seu propósito, tem que ter um outro conceito. Bem. O bem, para mim, pode ser alegre, ser feliz, ser rico, ser privilegiado. E para ele, o bem pode ser, você vai passar por uma fundo como o Paulo passou. Sim. Jó. Como o Jó passou, para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Esse, para mim, Deus é o seu bem. Exatamente. A visão da igreja sobre bênção, ela se divide muito aí, dependendo das denominações. Né? Eu tenho um conceito de bênção que a bênção ela não é egoísta, ela sempre é por um propósito maior. Quando você pega lá o cego, né, que vai abordar Jesus, e Jesus pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Se Jesus pergunta para ele o que quer que eu te faça,
Certamente parece óbvio para nós, mas Jesus fala para um cego que eu te faço? É claro que o cara quer ver. Certamente existiam muitas coisas no coração daquele homem que poderiam ser tratadas. Para nós, parece ser mais óbvio que seria a visão. Mas Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? Talvez ele poderia falar, eu quero que perdoar mais. Eu quero demonstrar amor para as pessoas, eu quero ter um coração grato. Certamente Jesus conhecia o coração daquele homem para perguntar daquela forma, o que quer que eu te faça? E ele fala que eu possa ver. E aí ele é abençoado com um milagre, e as pessoas que estavam ao redor daquele homem passaram a crer. Perceba que a bênção não foi só para aquele homem, mas as pessoas que estavam ao redor passaram a crer. Então a bênção ela não é egoísta. O bem é esse, né? Talvez o seu sofrimento ou a sua dificuldade, ela pode ser exemplo para abençoar no propósito maior para outras pessoas. Então essa história de bênção, né? Ela tem que ser vista de um outro lado, né? O lado de Jesus, né? Como que Jesus tratava a bênção, como as pessoas eram abençoadas. De Deus. Exatamente. Ok, vamos para o próximo? Vai lá. Sim. Yeah. É. Exato. Exato. Exatamente. Você me fez lembrar algo agora. Eu fui no hospital um dia e tinha uma senhora que estava tirado vários tumores da cabeça, né? Acho que tinha feito 3 procedimentos já. Ela tinha se convertido já, acho que alguém de uma outra igreja lá do nosso grupo foi lá e ela aceitou Jesus. E ela começou a falar de como que ela passou a ver Deus naquele dia. Ela começou a falar o que era Deus para ela. Irmãos, eu tive uma aula ali do que é realmente você olhar para Deus de uma forma diferente. E naquela tarde eu só ouvia aquela mulher falar. A alegria que ela sentia, porque ela tinha conhecido Deus. E ela chorava, e ela falava com alegria. Eu falei, puxa vida, olha só, às vezes você acha, a pessoa está lá, não sei como ela está hoje, às vezes tem paciente que a gente passa a não ter mais contato, né? E eu parei de perguntar lá na portaria, lá, onde eles estão, porque a gente começa a sofrer junto, né? E ela se apaixonou por Deus, ela começou a falar de Deus de uma forma maravilhosa. E ali, eu fiquei encantado em ouvir aquilo. Você vai para falar algo e você começa a ouvir alguém que conhecia Deus de forma genuína e começa. E aí entra uma mulher e fala assim, ó, você faz oração? Eu falei, faço. Não, é que o meu irmão ele está passando por muito difícil, ele precisa se confessar. Né? Aí a senhora, ela estava lá, ela tentou explicar. Não, eu falei, não, deixa. Se ele quer se confessar, ele vai se confessar. Deixa ele se confessar. A gente foi lá, ouviu tudo e falamos da salvação para aquele homem. Então, assim, às vezes esse negócio do bem e mal, aquela pessoa, para ela encontrou o que ela precisava. Ela encontrou um Jesus que preencheu o coração dela. E aquela mulher estava pronta para ir para o céu. Pronta para ir para o céu. Então a gente tem que olhar exatamente o que você falou. Você vê alguém passando por dificuldade, mas é possível, no meio da angústia, você olhar para Deus e você entender que tudo que você precisa está nele. Amém? Vamos para o próximo? Vai lá. Para não dizer assim, ele vai morrer, né? Então, exatamente, o conceito de bem, né? Não entende.
Sim, com certeza. Você vai falar muitas vezes de um Deus que ama, que perdoa, que cura, para alguém que perdeu o filho, né? Acontece. E aí a pessoa às vezes não entende, né? Mas como que você está falando de um Deus que ama? Como é que ele permitiu isso para mim? Né? Como é que ele deixou isso acontecer? Não é fácil, né? Vamos para o próximo texto? O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha, esse texto aqui, 2 Coríntios 3, 6. Esse texto aqui, ele é usado, muitos teólogos aí, né, que são confrontados, né, muita gente confronta. E a interpretação errada desse texto é dizer o seguinte, que quando a pessoa estuda demais, a pessoa é muito bitolada na palavra, que a letra mata, e que esse excesso de conhecimento que você busca em relação à palavra, isso vai acabar com você, porque você é um Caxias na palavra, você é bitolado na palavra. E esse é um conceito totalmente errado. O texto não está falando nada disso. A gente sempre tem o hábito de recorrer à palavra. Então, tem um filme, chama Johnny, né? É um menininho que tem um câncer e está no hospital. E ele se converteu, e sempre que alguém fala alguma coisa para ele responde com um salmo. Tudo que ele fala, assim, a pessoa vai falar com ele vai lá, lembra no salmo e responde aquilo que perguntou com um salmo. Então, assim, não é que você é bitolado na palavra e o fato de você estudar demais, isso vai te matar. O texto não fala nada disso. Sabe por quê? Quando você vê Paulo, quando ele está lá, né, e fala com Timóteo, o que ele pede lá? Ele pede, me traga a capa e os meus livros. Interessante, né? Ele pede a capa e os livros. Então, assim, o entendimento de Paulo aqui não é que o excesso de estudo da palavra vai te matar. Esse conhecimento excessivo da palavra vai matar, porque a letra mata. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. 2 Coríntios 3, 7. Em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Perfeito. Você percebe que sempre esse hábito de olhar um antes, um depois, olhar ali por perto, ali, você vai ter um entendimento melhor. Percebe aqui que não tem nada a ver com estudar demais, ser alguém com bom conhecimento da palavra, alguém que se dedica a isso, mesmo que de uma forma bastante intensa, que essa letra vai matar você. Mas entenda que o próprio texto fala, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Qual que é essa letra que foi escrita em pedras, irmãos? São leis. As leis, não é? Agora, por que a gente vai dizer que essa lei ela mata? Entenda, quando você olha para a lei ela vai trazer esclarecimento, vai trazer consciência do que é o seu pecado. E quando você tem isso, ela está mostrando para você um caminho de morte. Então, a lei ela traz esclarecimento do que é o seu pecado. Pega lá a mulher adúltera, né? Eles não foram aplicar a lei? Ela estava em pecado? O quê? Qual que era a regra para aquela mulher? Apedrejada. Então, a lei ela traz à tona o que é o pecado. Ela traz o conhecimento do que é o pecado. E isso é morte. Isso vai trazer morte. E eu acho fantástico isso porque é exatamente o que está no texto, né? De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quando Deus fala, vou passar por aqui, mas você não olha, porque se você olhar, você vai morrer. Né? É a Shekinah de Deus, né? Então, por isso que mas mesmo assim, ele ficou ali com o seu rosto ali, com a glória de Deus. Então, Jesus, ele veio não para negar a lei, embora você vai ter o entendimento do seu pecado. Você vai trazer à tona o que é o seu pecado. Mas ele veio trazer salvação. E foi exatamente o que ele fez com aquela mulher. Estava errado, ele negou a lei ao dizer para aqueles homens, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Não. Então a lei estava ali para ser aplicada, não era isso? Qual que era a condenação? Apedrejamento. Ia ser apedrejado. Mas ele trouxe o olhar daqueles homens para dentro deles. Olha para você, não olha para ela. E se você entender que você não tem pecado, então atire a sua pedra. E eles entenderam isso e passaram a soltar as pedras.
E Jesus fala para ela, cadê os que te condenaram? Onde eles estão? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então, essa letra gravada em pedras, e essa morte que o texto fala aqui, é essa morte de você ter o seu pecado, o conhecimento, a consciência do seu pecado, que vai trazer condenação para você. Ok? E Jesus, ele veio acima da lei. Ele veio com a graça dele. E foi essa graça que ele demonstrou para aquela mulher. Alguém entendeu isso? Está claro? Ok? Sobre a letra que mata, escrita em pedras. Amém? Então, se alguém falar assim, não, você estuda demais, você é muito bitolado na palavra, essa sua letra vai matar você. Não tem nada a ver com isso. Posso comentar? Vai lá, vai lá. Eu acho que é exatamente nessa linha que você colocou aí. Mas se a gente pegar, usar o tempo da escola dominical, que é isso que a gente está fazendo aqui para estudar, em Mateus 22, 29 fala que a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. Né? Exatamente. Então é entender aqui que é isso que está falando. Quando fala ali de letra, a gente pode entender isso como o Velho Testamento. Sim, a lei. Onde a lei era aplicada na hora, resolvia na hora ali. Então, o que você fez? Então, resolve na hora. Né? Cada um precisava derramar o sangue do Cordeiro, né, para ter remissão de pecado. Então, aí fala esse texto agora de 2 Coríntios 3,6, fala do novo acordo ali. Né? O que Deus veio para fazer? Jesus veio para fazer. Ele não veio para revogar, ele veio para estender, ele veio para cumprir. Amém. Só que ele veio agora trazendo graça, né? Então a gente já não está mais sobre a lei, que é a morte ali direta e imediata. A gente tem a redenção através do sangue de Cristo. Então, se pegar um versículo só, a gente consegue caminhar a Bíblia inteira para falar dele. Amém. Exatamente. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Sozinho não pode nada. João 15, né? Sem mim, nada podeis fazer. Tinha. Ia ser aplicado para ele também. Exato. Exatamente. Nova aliança. Quer dizer, a nova aliança veio mostrar exatamente isso, que não adianta, por mais que eu queira, por mais perfeito que eu seja, por mais que eu tente, por mais crença que eu tenha, se eu não tiver a graça, se eu não tiver sobre a graça. E quando nós vamos na ceia, né? A ceia. Vai lá, vai lá. Não, faz parte. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente. Então, o tempo é nosso inimigo aí, né? Vamos lá. Mais um. Pega lá pega para 1007 lá. Vê se você acha para 1007. Eu vou ter que correr um pouquinho. Isso. Esse é um texto que eu gosto muito. É tanto que uma vez a gente foi num amigo secreto, o pessoal me deu uma camiseta com esse texto, porque para mim ele é maravilhoso. Diz assim, Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual que é a interpretação errada que o mundo traz sobre esse texto? Que doença não é de Deus. Eu ouvi muito isso.
que se a pessoa está doente, ela está com mal. Existe um mal nela, hein? Você está com uma doença aí, ó, tem alguma coisa errada aí, você está com um encosto aí. Está com um encosto, alguma coisa. Bota as garras para trás aí, né? Então você ouve muito isso, então as pessoas usam aí 53:5 para dizer o seguinte: pelas pisaduras nós somos sarados. Então você não tem que estar doente, você não tem, eu determino, eu repreendo toda e qualquer doença, porque isso não é de Deus, não é de crente. O cristão não pode estar doente. Isso é verdade, irmãos? O que o texto vem trazer aqui, ó? O que Isaías 53 vem falar para nós sobre... Engraçado, né? Que você tem no Novo Testamento a descrição exata do que ia acontecer no Novo Testamento de Jesus, né? Você olha para Isaías 53, você vê Jesus, ele relacionando exatamente ali, descrevendo como seria o sacrifício de Jesus, né? Já antes, muito antes disso acontecer. É a beleza ali. O pecado estava sobre ele. Jesus nos sarou do pecado. Fomos sarados e perdoados. Então, pelas pisaduras somos sarados, né? Ele foi como ovelha, uma ovelha muda, você vai ver mais na frente no próprio texto. Ele nos sarou sim, mas foi do pecado. Ele nos libertou do pecado. Isso não significa dizer que você vai estar doente. O pastor foi para casa porque não estava bem. Tivesse essa visão equivocada, ó, alguma coisa está errada com o pastor aí. Ó. O pastor pegou uma gripe. E agora? O que vamos fazer? O pastor, cara. Não é? Então, assim, é uma visão errada. Temos que olhar para a Bíblia e entender. Pelas pisaduras somos sarados. Jesus, ele nos salvou, nos libertou os pecados, ok? Vamos para o último texto. Vou ter que correr um pouquinho. Pega lá para mim. Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Né? Nada me faltará. A interpretação errada desse texto é achar que o Senhor é seu pastor, então você vai ter tudo o que você precisa. Não vai faltar nada para você. Então você vai ter tudo. Né? E engraçado é que o texto ele não fala sobre isso. A interpretação do texto aqui não é que nada vai te faltar. Eu acho que eu falei isso uma vez para vocês, né? A interpretação aqui é a interpretação do caipira. O caipira, lendo o Salmo 23:1, ele vai dizer o seguinte, ó: o Senhor é o meu pastor, e nada me fartará. 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 O que é nada me fartará? Você está totalmente satisfeito. Né? Você não sente falta de mais nada. Então é algo que a gente pode trabalhar um pouquinho mais no coração das nossas crianças e entender que o Senhor é o nosso pastor e nós não sentimos falta de mais nada. Tem um grupo Sola, ele fez uma música, depois vocês podem ir lá e pesquisar, sobre o Salmo 23. E ele diz o seguinte: aquilo que eu não tenho, eu não sinto falta. E aquilo que eu não tenho, eu não sinto falta. Então, a ideia aqui do Salmo 23:1 não é, e até mesmo na tradução, você pode ir para o original, a ideia é exatamente essa, no original. E de nada eu tenho falta. Você entender que você tem tudo o que você precisa. E perceba que esse versículo ele vem fechar todos os anteriores. Quando você vem falar de posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor é o nosso pastor. E de nada sentimos falta. Então, tem a visão do caipira nesse texto. O Senhor é o meu pastor e nada me fartará. Você está farto, você está satisfeito. Amém? Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Maravilhoso esse texto, amém?